Olá meus amigos, olá meus irmãos, estamos aqui novamente no canal Falando de Yahushua. O tema desse vídeo hoje é: no mundo de hoje estamos em pecado? Existe o pecado ou não existe pecado? Esse é o nosso tema desse estudo de hoje. Sobre pecado. Existe o pecado ainda no mundo? Quando a gente erra, faz alguma coisa de errado, é pecado? O que a Bíblia fala com respeito a isso? O nosso estudo aqui hoje vai ser com respeito a isso, o tema: existe pecado ou não existe pecado? Vamos ver o que a própria Bíblia fala com respeito a isso. Eu vou começar aqui vendo o livro de João. Vou mostrar aqui para os irmãos aqui. Livro de João, capítulo 1, versículo de 29. Vamos ver o que João fala aqui. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Yahushua. Aonde eu falar Yahushua é o verdadeiro nome do Salvador. Yahushua é aquele que conhecemos hoje pelo nome Jesus. Então vamos lá. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Preste muita atenção aqui que João está dizendo, quando viu o Salvador, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João está anunciando aqui para os irmãos que aquele Jesus, o Cordeiro, seria aquele que ia tirar o pecado do mundo. Mas nós vamos aqui mostrar dentro da Bíblia muitos versículos com respeito ao pecado, se existe pecado, se não existe pecado nos dias atuais de hoje. Vamos lá para mais uma passagem dentro da Bíblia onde fala. Lá em 1 Coríntios, vamos aqui na Bíblia, lá em 1 Coríntios, vamos ver o que a Bíblia fala com respeito a pecado, se existe pecado, se não existe. Porque muitas pessoas hoje vivem com medo de estar pecando. Como que é isso, irmão? 1 Coríntios capítulo 15. Vamos aqui mostrar para os irmãos. 1 Coríntios capítulo 15. Já achei aqui 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Vamos lá para a gente poder adiantar esse estudo aqui, amados. Aqui está aqui. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi de Cristo, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. O apóstolo Paulo está dizendo aqui para os irmãos de Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, o apóstolo Paulo está dizendo isso aqui, ó. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Veja que Cristo morreu por nossos pecados. Tá vendo? O apóstolo Paulo está afirmando aqui, para confirmar aquilo que João disse também no versículo anterior, onde nós lemos agora há pouco. João, quando viu Jesus, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui o apóstolo Paulo fala que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então Cristo morreu por nossos pecados. A morte de Cristo, ela não pode ser uma morte vã, lá no madeiro ou cruz, como você acostumou falar.
Mas vamos lá, vai ter versículos aqui muito mais fortes para a gente poder entender com respeito ao pecado, amados. Pega um papel, uma caneta, anota todos esses versículos para que você possa vir pesquisar aí na tua casa. Vamos ver agora lá em 2 Coríntios, o livro da frente, 2 Coríntios, no capítulo 5. Está aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. (18 e 19) aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Tá vendo aqui, amados? O apóstolo Paulo está dizendo aqui para os irmãos de Corintos que nós fomos reconciliados com Deus. Se nós fomos reconciliados com Deus, Ele não imputa os pecados. Não sei se os amados irmãos estão conseguindo entender aqui, ó. Vamos ler novamente para não ficar dúvida, ó. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou, tá vendo? Nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, se nós fomos reconciliados com o Pai através de Cristo, não é imputado os seus pecados. Tá entendendo, amados? Muitas pessoas dizem que está reconciliado com Cristo, está reconciliado com o Pai e acha que tem pecado. Então você não está reconciliado com o Pai, amado. Porque aqueles que estão reconciliados com o Pai, eles não têm pecado, não é imputado. Não lhe é imputado os seus pecados. Vamos lá para mais um versículo, lá no livro de Gálatas. É o livro da frente aqui, Gálatas. Gálatas capítulo 1. Está aqui, Gálatas capítulo 1, versículo 4. Gálatas capítulo 1, versículo 4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Tá vendo? O qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Cristo se deu a si mesmo, se entregando no madeiro, se entregando na cruz por nossos pecados. A morte do Salvador, amados, não pode ser uma morte vã. Se ele morreu no madeiro, se ele morreu na cruz para tirar o pecado do mundo, nós não podemos viver hoje falando que as pessoas estão em pecado, porque isso seria fazer da morte do Salvador uma morte vã. Tá vendo que toda a Bíblia fala sobre isso? Mais uma vez, Gálatas 1,4, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Vamos ler agora mais um versículo aqui, lá no livro de Hebreus capítulo 1. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala no livro de Hebreus capítulo 1. Está aqui o livro de Hebreus capítulo 1,
versículo 3. Está aqui do lado aqui, ó. Versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos, deixa eu virar a folha aqui, a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Vocês estão vendo, amados? Como que a Bíblia toda fala com respeito ao pecado, se existe pecado, se não existe. Vou ler mais uma vez aqui para não ficar dúvida aí. Hebreus 1, capítulo 3, onde a gente está. Transmissão tem hora que ameaça cair aqui, mas já voltou aqui. Já voltou a transmissão, às vezes cai a internet, amados, mas vamos lá, vamos continuar. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Ele purificou os nossos pecados lá na cruz, lá no madeiro, através do sangue do Salvador, amados. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Agora eu quero que você preste atenção nesse versículo aqui que nós vamos ler agora. Ele é muito forte agora, amados. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, 26. Eu quero que você preste muita atenção agora em Hebreus capítulo 9, versículo de 26. Está aqui, amados. Presta muita atenção nessa palavra. Você que tem medo de estar pecando, de estar errando, Hebreus capítulo 9, versículo de 26. Vamos ver o que o apóstolo Paulo aqui diz para os irmãos, para os nossos irmãos hebreus lá. Doutra maneira necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aqui fala, meu amado, que o pecado foi aniquilado. O nosso Salvador aniquilou o pecado. O que é aniquilar o pecado? A palavra aniquilar no dicionário, meu amado, significa acabado, terminado, deixou de existir, amado. Então presta atenção, de outra maneira necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O pecado foi aniquilado no madeiro ou não foi, amados? O que o apóstolo Shaul, conhecido hoje como Paulo, está dizendo aqui no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 26. Aqui está falando que o pecado foi aniquilado, terminado. Vou ler mais uma vez para que você não venha ter dúvida. Esse versículo é muito forte para você poder entender. Vou ler de novo.
Doutra maneira necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Para aniquilar, para acabar com o pecado, pelo sacrifício lá na cruz de si mesmo. O pecado foi aniquilado ou não foi, meu amado, minha amada? Está aqui nas Escrituras que foi aniquilado. Se foi aniquilado, por que hoje estão falando para as pessoas que as pessoas estão em pecado? Vou dar um exemplo aqui. Você entra numa igreja evangélica, um casal que não forem casados, eles são proibidos de, vamos supor, participar da Santa Ceia. O pastor, o líder religioso fala que aquele casal não pode participar da Santa Ceia porque está em pecado. Como que eles estão em pecado, meu amado? Se a Bíblia fala que o Salvador aniquilou o pecado pelo único sacrifício, uma vez só, no madeiro. O sacrifício do Salvador foi para tirar o pecado do mundo. Como que um líder religioso pode olhar hoje para os membros da sua igreja e dizer que aquela pessoa está vivendo em pecado, ela está pecando, quando a própria Escritura fala que Cristo aniquilou, acabou com o pecado? O apóstolo Paulo está dizendo isso daqui. Vamos continuar, vamos ler mais alguns versículos aqui para a gente poder entender melhor. Ainda no livro de Hebreus, capítulo 10, vamos ler o livro de Hebreus ainda, capítulo 10, versículo 12. Vou mostrar aqui mais um versículo aqui para os irmãos aqui. Está aqui, amado, ó. Deixa eu só aumentar mais um pouquinho aqui para ficar melhor para você poder ver. Hebreus capítulo 10, versículo 12. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Yahweh, ou Deus, como você conheceu, né? Aqui na Bíblia portuguesa, Deus. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados. Se ele ofereceu um único sacrifício pelos pecados, amado, se entregando lá no madeiro, lá na cruz, derramando seu sangue para tirar o pecado do mundo, é o único sacrifício, o único, uma vez só que ele morreu no madeiro, pelos pecados, tirando o pecado do mundo. Vocês estão entendendo, amado? Foi um único sacrifício que o Salvador fez na cruz ou no madeiro para tirar o pecado. Como que hoje um líder religioso pode apontar para a igreja, para os membros de sua denominação e dizer que aquela pessoa está em pecado, quando a própria Escritura fala que nós fomos remidos, nós fomos justificados, santificados, lavados pelo sangue do nosso Salvador? Ou você foi lavado ou você não foi, amado. Ou será que o nosso Salvador, ele morreu no madeiro em vão? Morreu à toa lá no madeiro, meus amados? Vamos continuar. Lá no livro de 1 Pedro, vamos continuar aqui na Bíblia. Vamos ver lá em 1 Pedro o que fala também. Vamos ver o que o apóstolo Pedro vai falar aqui. 1 Pedro capítulo 2. Capítulo 2.
versículo de 24. Tá aqui, ó. Preste muita atenção no que as escrituras falam, meus queridos. Para não viver aí com medo de pecado. Será que eu estou em pecado? Será que eu não estou? Mas vamos ver o que as escrituras falam. Não é o irmão Mário falando, são os próprios apóstolos da Bíblia, da escritura falando. Se eu estou lendo aqui, ó, vou mostrar aqui para os irmãos. Olha lá, primeiro a Pedro, não está escrito aqui, primeiro irmão Mário, não é isso que está escrito, primeiro Mário, está escrito isso? Não, está escrito primeiro a Pedro. Quem foi Pedro? Apóstolo do nosso Salvador, emissário do nosso Salvador. Então, se o livro é de primeiro a Pedro, é o apóstolo Pedro que vai falar. Eu apenas vou mostrar para os irmãos o que o apóstolo está falando. Vamos ler aqui. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Tá vendo, amados? Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Ele mesmo levou, aqui ó, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarados. Fomos sarados, ele tirou, levou o pecado de todos nós no madeiro, amado. Quanto tempo isso aqui está escrito aqui, ó? E as pessoas aí querendo imputar o pecado na vida das pessoas, chamando as pessoas de pecadoras. Quando a Bíblia mesmo fala, levando ele mesmo, ele quem? Yahushua ou Machia, conhecido hoje como Jesus ou Messias. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Ele levou os nossos pecados no madeiro. Ele levou os nossos pecados na cruz. É o que está escrito aqui, amados. O apóstolo Pedro está falando na sua carta de 1 a Pedro, capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Tá vendo, meus amados? O próprio apóstolo Paulo está falando aqui na Bíblia. É muito triste a gente ver aí hoje pastores, líderes religiosos olhar para os seus fiéis e querer imputar o pecado na vida dessas pessoas. Quando o nosso Salvador foi lá, se entregou no madeiro, ele levou naquele madeiro os nossos pecados. Nós fomos justificados, sarados, ele purificou. Lembra quando eu li lá o primeiro versículo desse vídeo? Quando João viu ele se aproximando no meio daquela multidão, João olha para a multidão e diz: eis o Cordeiro de Yahweh, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele veio para tirar o pecado do mundo, meu amado. Se ele veio para tirar o pecado do mundo, nós não podemos fazer da morte do Salvador uma morte vã. Querer imputar o pecado na vida das pessoas hoje é fazer da morte do Salvador uma morte vã, meu querido. Isso não se faz. Isso é contra as Escrituras. Isso é agredir a morte do nosso Salvador no madeiro. Isso é desmerecer a morte do nosso Salvador lá no madeiro, lá na cruz, como você acostumou dizer, meu querido. Mas vamos continuar aqui, vamos ler mais
mais um pouco aqui sobre isso. Ainda em 1 Pedro, agora lá no capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Está aqui, meu amado. Primeiro a Pedro ainda, capítulo 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificados na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Tá vendo? Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Se ele morreu no madeiro, meu amado, se ele derramou o sangue dele no madeiro uma única vez pelos pecados, como que eu posso hoje imputar um pecado na igreja do Salvador? Se ele fez um único sacrifício, porque também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, para tirar o pecado. É uma única vez. Ou será que o Salvador vai ter que morrer quantas vezes na cruz para ficar tirando o pecado todo dia? Como dizem aí que as pessoas vivem em pecado, então o Salvador todo dia vai ter que ficar morrendo na cruz para tirar pecado? Ele fez uma única vez, amado. É uma única vez. Quando ele morre no madeiro, quando ele morre na cruz, quando ele tira o pecado, é uma única vez, é para sempre. Nós somos justificados, purificados, lavados. Ele nos reconciliou com o Pai. Se nós estamos reconciliados com o Pai, se ele se entregou no madeiro, ele lavou os nossos pecados, ele levou no madeiro tudo aquilo que era contra nós, acabou, meu amado. Quando ele está lá no madeiro, lá, a última palavra do nosso Salvador no madeiro ou na cruz, não sei se muitos irmãos sabem, é quando ele olha para cima e ele fala para o Pai: está consumado, está terminado, acabou, não tem pecado mais na vida dessas pessoas, eles foram lavados, remidos pelo meu sangue. Ou será que a Bíblia mente, meu amado, minha amada? Será que a Bíblia está mentindo? Será que a Bíblia mente? Será que os líderes religiosos, pastores, nunca leram esses versículos para olhar para os seus membros dentro das suas denominações e falar que aquela pessoa está em pecado, que aquela pessoa não pode participar de Santa Ceia porque não são casados? Meu amado, isso não se faz. É querer imputar um pecado na vida da pessoa quando o Salvador morreu lá no madeiro, na cruz, para tirar o pecado do mundo uma única vez, a Bíblia fala. É um único sacrifício, meu amado. Ou ele tirou ou não tirou, meu querido. Ou você aceita a verdade que está dentro da Bíblia, dentro das Escrituras, ou então rasga a Bíblia, porque não tem o que fazer. Mas vamos continuar. Vamos lá no livro de 1 João agora. Vamos ver 1 João. Vamos ver o que João vai falar. Lá na primeira carta de João, 1 João capítulo 2, versículo 2. Vamos lá, 1 João. Está aqui. 1 João capítulo 2, versículo 2. Tá aí, 1 João capítulo 2, versículo 2. E ele é a propiciação. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Tá vendo, meus amados?
E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo, de todo mundo. Vamos lá, ainda em João, 1 João, lá no capítulo 4. Aqui. 1 João, capítulo 4, versículo 10. Vamos ver aqui. 1 João, capítulo 4, versículo 10. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Eu acho que eu estou lendo o versículo errado, amado. Pera lá. 1 João, capítulo 3, versículo 5, aliás, está aqui. Perdão, amados, estou lendo no lugar errado aqui. Mas vamos aqui, vamos corrigir aqui. É 1 João, capítulo 3, versículo 5. Está aqui, ó. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Olha isso aqui, o que João está dizendo na sua primeira carta aqui, em 1 João, capítulo 3, versículo 5. Veja o que o próprio apóstolo João está falando. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Ele tirou os nossos pecados ou não tirou, amado? Não está, João não está falando aqui? E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Aqui está falando que ele veio para tirar os nossos pecados, que ele fez o sacrifício uma única vez. Nós limos lá no versículo anterior. Se ele fez o sacrifício uma única vez, se ele tirou o pecado, ele tirou para sempre, amado. Está consumado. Veja aqui o que o próprio apóstolo João está dizendo na sua carta, meus amados. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo de número 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Então ele tirou ou não tirou o pecado do mundo? Ele morreu no madeiro para quê, meu querido? Ele morreu no madeiro em vão? Porque eu vejo pessoas aí falando que as pessoas estão em pecado. Como que você vai imputar o pecado na vida dessas pessoas quando a própria Escritura fala que ele purificou, ele lavou, ele fez um único sacrifício, ele tirou o pecado do mundo? Mas vamos continuar, amado. Vamos ler aqui ainda em 1 João, capítulo 4. Vamos ver lá, ainda em 1 João, capítulo 4, versículo 10. Vamos lá. Aqui está, ó. 1 João, capítulo 4, versículo 10, aqui do lado, aqui, ó. Deixa eu só aumentar aqui um pouco aqui. Aqui está. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados, tá vendo? Mais uma vez aqui, ó. Agora, vamos lá no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Está aqui, ó. Apocalipse capítulo 1.
versículo 5. Está aqui. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Presta muita atenção aí, meu amado, minha amada, você que está acompanhando aí. Olha aqui. E da parte de Yahushua, ou Machia, aqui na Bíblia portuguesa está, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra. Caiu a transmissão aqui, mas já voltou. Vou começar de novo. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Você está entendendo, meu amado? Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Fomos lavados pelo sangue do Salvador, meu amado, ou não fomos? Está aqui nas Escrituras, lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Quem agora vai contra a Bíblia? Quem vai agora contra o que está escrito aqui? João, quando escreveu isso aqui no Apocalipse, João mentiu? O apóstolo João, quando escreveu o livro de Apocalipse, meu amado, ele mentiu aqui quando ele disse essa palavra? Quem que está dizendo a verdade? Os apóstolos da Bíblia ou esses líderes religiosos de hoje? Ou esses pastores de hoje? Que fica querendo imputar o pecado na vida dos membros das suas denominações. Qualquer coisinha que a pessoa erra, que ela está pecando. Como que você vai imputar o pecado na vida de uma pessoa, quando João está dizendo aqui no livro de Apocalipse, isso daqui, meu amado? O que João está dizendo aqui? Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Ele nos lavou, ele fez um único sacrifício. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Fomos lavados, fomos remidos. Nós somos reconciliados com o Pai. Eu não sei se deu para você entender, meu amado. Eu quero que você pega esse vídeo desde o começo. Assista novamente, pega um papel, uma caneta, anota esses versículos aí, procura pesquisar. Faça um estudo aí na tua casa, para que você não venha aí viver com medo de pecado, com dúvida, será que isso é pecado, será que não é? Se o nosso Salvador morreu no madeiro para tirar o pecado, ele tirou. Ele já fez a parte dele, ele veio como Salvador, ele é o Salvador da humanidade. E Yahushua ou Machia é o Salvador, Jesus, o Messias, como você aprendeu a chamar. Por que eu resolvi fazer esse vídeo aqui? Porque eu vejo pessoas aí com medo. Ah, será que eu estou pecando? Será que isso é pecado? Será que isso é errado? Amados, não confunda. Não confunda pecado com desejos da carne. Eu já estou cansado de falar isso. O pecado é uma coisa. Esse foi removido lá no madeiro. Esse nós fomos lavados, purificados, justificados lá no madeiro uma única vez. Ah, mas se a pessoa tiver
se ela bebe, se ela fuma, se ela se prostitui, se ela rouba, isso não é pecado, irmão? Não, isso é desejo da carne. Isso é o desejo da carne, isso. E a Bíblia fala que aquilo que o homem semeia, ele colhe. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então, se a pessoa bebe, se prostitui ou se ela rouba, isso vai ter consequências. Se a pessoa roubar, ela vai presa, meu amado. Ela vai ter consequência. Ela vai ficar lá presa 4, 5, 10 anos. Por quê? Porque ela está colhendo aquilo que ela plantou na vida dela. Porque o pecado, o Salvador já levou no madeiro. Se disser que tem pecado ainda hoje na vida das pessoas, a morte do Salvador foi vã. Aquele homem morreu lá na cruz, lá no madeiro, em vão, à toa. Ele fez uma única vez, um único sacrifício. Ele fez tudo por nós já, meu querido, minha querida. Eu espero que você tenha entendido aqui essa mensagem. O nosso tema aqui foi: se o pecado existe no mundo ainda ou se não existe. Esse foi o nosso tema desse vídeo aqui. Você que chegou agora, eu gostaria que você pegasse do começo de novo esse vídeo, vai estar aí. Pega um papel, uma caneta, anota, estuda, procura conhecer a verdade, meu amado. Enquanto as pessoas não aprender a pegar uma Bíblia na mão, a procurar, a ler tudo aquilo que a gente fala aqui nos vídeos, vai rever novamente. Abra o teu coração para as verdades, meu amado. Tem pessoas que ela tira tempo para tudo, menos um tempo para ler, para pesquisar. Se você não consegue entender a Bíblia, procura assistir os vídeos que nós estamos passando aqui, meu amado. Procura rever, veja a forma que a gente está explicando, analisa se aquilo é verdade. Eu não peço que você acredite em tudo que eu estou falando, mas que você pegue um papel, reveja novamente, leia tudo novamente, pesquise também. Aí você tira suas conclusões se aquilo é verdade, se aquilo que a gente fala aqui é verdade ou não. Porque isso que a gente mostra aqui, eu tenho certeza que os líderes religiosos não vão mostrar. Eu vivi na igreja evangélica muito tempo aí, e tudo isso que eu passo para os irmãos aqui, eles nunca ensinaram. Ok, meus amados? Eu espero que você tenha gostado desse estudo. Se você gostou, vai lá. Esse vídeo aqui no canal Falando de Yahushua, vai lá embaixo, dá um like lá, compartilha esse vídeo para que outros irmãos, outras pessoas venham conhecer as verdades também. Ok, meus queridos? Que a Shalom do nosso Salvador Yahushua esteja com todos vocês. Ou para você que não conhece o nome de Yahushua, que a graça e a paz do nosso Salvador Jesus, como você aprendeu, esteja com todos vocês. Um forte abraço e até um outro próximo vídeo.